Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o professor Enéas. Agora é bem cedinho, 4h41. O sol está nascendo ali atrás. Mudei um pouco o cenário porque tem muito a ver com a lição que nós vamos tirar hoje. Chegamos no capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Eu estou aqui numa série de vídeos. Todo dia eu compartilho contigo o devocional que eu fiz ali, da leitura que me surgiu. Claro que eu não fiz esta hoje, eu fiz ontem e ao acordar já vim aqui fazer, achei pertinente e vou compartilhar contigo então essa lição. Ela é extraída do versículo 3 e 4. Davi mais uma vez coloca seu lado salmista em ação, seu lado poético em ação e escreve da seguinte forma: O Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sob o temor de Deus, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios do sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Então, é como o alvorecer, são como os primeiros raios do sol, de sol da manhã. Mas não é de uma manhã qualquer, é de uma manhã sem nuvem. O fato dele colocar essa expressão no final me chamou muito a atenção, porque quem não acorda de manhã não vai ter essa noção, ele vai especular apenas. Mas quando a gente vai no Salmo 5, inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o Salmo 5, ele é bem visto, né? Tem um alcance bacana, eu vou colocar aqui no card também para você ver também, é antigo, mas é legal. Davi fala no verso 3 do Salmo 5, pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, logo cedo te apresento meu sacrifício e aguardo como esperança. Então Davi está falando quem tem propriedade. Então ele acordava de manhã para ver, por isso que eu estou fazendo aqui, para você ver que eu também acordo de manhã para ver o sol. Então essa reflexão não é uma reflexão vazia, é uma reflexão de quem tem feito isso também. Eu posso olhar e falar assim, mas não tem diferença. Por que o detalhe da nuvem é interessante? Por que é um detalhe relevante? Se você pensar no fato dele trazer de fato o dia, a luz, anunciar o dia, por exemplo, como em Provérbios 4:18, não, é porque nos primeiros raios, o que a gente percebe? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais em plena iluminação do dia. É algo gradativo, que vai crescendo, ele vai aprendendo. Ele não precisa se preocupar com a interferência das nuvens. Se você pensar que ele está trazendo um novo dia, com ou sem nuvem, o sol traz um novo dia. Se você pensar na beleza, com ou sem nuvem, é belo, sim ou não? É belo. Então, a nuvem não atrapalha a beleza, a nuvem não atrapalha o fato dele ir se mostrando aos poucos gradativo. A luz, o fato de ter ou não nuvem, não atrapalha o fato dele trazer um novo dia, nada disso, o fato de ter ou não nuvem é relevante. Agora, uma coisa é relevante. Observe que a nuvem, a presença da nuvem interfere na paisagem. A presença da nuvem interfere na paisagem. Observe como modifica. Eu não consigo fazer assim, tirar as nuvens, né? Mas olha só, fica até bacana, fica bonito, mas você não está vendo. Eu já acordei em outros dias que não tem nuvem, não fica esse amarelo, não fica esse efeito. Fica bem azulzinho, um azul bem clarinho. Então, a nuvem interfere. E isso contrasta muito com a segunda expressão. Ele continua falando. É como os primeiros raios do sol. Na manhã também são os primeiros raios do sol. Mas o segundo exemplo que ele dá são os primeiros raios do sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Eu olhei ali para o lado para ver se vocês conseguiriam ver que choveu também. Então eu estou nos dois cenários aqui, tanto na manhã quanto depois da chuva. Depois da chuva, faz crescer os raios do sol, ou seja, a chuva veio e o raio veio, o sol veio depois e fez crescer a chuva, as plantas. Eita, de manhã, gente. Então, no primeiro cenário, o sol nasce sem nuvem nenhuma. No segundo, ele faz crescer as plantas depois da chuva. O que Davi está querendo nos ensinar aqui?
que para você ter êxito no seu reinado, que hoje a gente vai aplicar não a um reinado literal como era o caso dele, mas nas ações que você está governando, que você é o responsável, você precisa desses dois cenários. O primeiro é onde você pode fazer as coisas sem interferência externa. A nuvem interfere no resultado. O fato da nuvem estar ali não atrapalha o resultado final, mas ela modifica, mas ela interfere. Então, vai continuar amanhecendo, vai continuar saindo da noite para o dia, vai continuar sendo bonito, vai continuar tendo a luz, vai continuar sendo gradual. Tudo isso que eu já falei, mas vai ficar diferente o resultado final. Então, o objetivo macro vai ser mantido, mas vai ter nuances que vai ser alterado. E para você governar bem, para você ter bons resultados, você precisa ter aspectos da sua vida onde não haja interferência. Você precisa fazer sem ter interferência externa. Só que se você fizesse só assim, você poderia ficar soberbo, poderia ficar isolado, poderia se afastar das pessoas, poderia achar que só você sabe fazer, que só depende de você. O rei não pode governar sozinho, não pode achar que depende só dele. Tem decisões que ele tem que ir lá e fazer sem interferência, mas tem outras que eles precisam de terceiros. E aí é o segundo exemplo. É também como o sol depois da chuva. Ele faz crescer, mas porque a chuva molhou. Então aqui já fala de uma cooperação, de um trabalho em conjunto. O primeiro cenário, um trabalho sem interferências. Você precisa ter momentos da sua vida de trabalhar sem interferência para que você tenha um bom governo, um bom reinado, bons resultados naquilo que você está fazendo. Mas você também precisa de um outro momento aonde você coopere, colabore com alguém, trabalhe em conjunto para que o êxito, para que você logre êxito, para que você tenha resultados proveitosos, resultados que sejam satisfatórios. Então, segundo Samuel, capítulo 23, essa é a lição de hoje. Se você ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Se você está acompanhando essas lições, se você gostou do cenário diferente, deixa aqui seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe para mais gente. E agora é só praticar.